para vocês, né? Que é o C6, tá? Ela é uma sequência, né? Quase um é um sequenciamento mesmo da UC5, né? Que era planejamento dos processos. A UC6 aí ela vem com o foco de controle dos processos. Então lá a gente viu algumas ferramentas, né? Como análise SWOT, 5W2H, organograma, vimos lá cálculos de capacidade, né? Cálculos de área, cálculos de volume, tudo isso, né, foi feito ali dentro de situações, problemas que antecipam a que antecipam aí as atividades, né, processos logísticos, tá? Ô, Mônica, eu vi que você perguntou aí, eu não sei se o pessoal vai entrar não, tá? Mas eu vou fazendo aqui, se caso surja alguma dúvida, você pode mandar mensagem aí no chat. E eu também tô deixando gravado, tá? Qualquer coisa, se precisar sair, você me avisa também, tá bom? Mas eu vou iniciando aí. Então, essa unidade curricular, né, pessoal, como eu estava falando, ela vai ser focada nos processos logísticos, né? Então, como eu já falei várias vezes para vocês, né? O nosso curso todo vai ser baseado nesses 5 processos: suprimentos, armazenagem, produção, distribuição e transporte, tá? E agora a gente vai ver algumas ferramentas de controle, né? Como controlar os processos, né? Através esses processos que eu comentei, através de algumas ferramentas. É, essa unidade curricular ela é bem mais curta, né, do que a unidade curricular anterior, quase 50% da carga horária, né? Então fiquem atentos aí, porque vai passar muito mais rápido, tá? E nessa primeira situação de aprendizagem aqui, vocês vão ter 3 atividades teóricas e 2 atividades presenciais. Sempre, né, pessoal? É importante que vocês cumpram aí as atividades teóricas antecipadamente, as aulas presenciais, para que vocês cheguem ali com mais contextos, né, para vocês conseguirem realizar as atividades presenciais. Se deixar para entender tudo no dia do presencial, fica um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem poucas horas aí para complementar, né, todo o conteúdo, tá certo? Então, o indicado é o contrário, que vocês façam a leitura, tentam resolver essa atividade antes de chegar na aula presencial. E na aula presencial a gente tire as dúvidas, né? Então, essa seria a sequência ideal aí que a gente entende. Então, essa situação aqui ela vai ser baseada tudo dentro de um único problema, que é um centro de distribuição, tá? E aí nós temos aqui o material web. Então, eu já deixei o material web aberto aqui também, né, para fazer essa introdução com vocês, tá? Esse material web, ele vai apresentar aqui no primeiro contexto uma empresa que é um centro de distribuição, tá? Que é a AGIP, que está falando aqui, né, que acaba de fechar um contrato aí com o Centro de Tecnologia de Perilópolis para fornecer a mão de obra qualificada, tá? Então, recentemente, esse armazém ele fechou com esse contrato para fornecer mão de obra já prevendo, né, o aumento dos serviços. Então, vai ter... deixa eu só autorizar aqui. Boa noite, Eli, tudo bem? Tá ouvindo? Eu não estou te ouvindo, não, Eli. Não sei se você está falando, quiser mandar uma mensagem no chat aí. Eu tô fazendo a leitura aqui do primeiro contexto, tá? Da primeira atividade aí, antes de falar das 2 primeiras atividades, que é o meu foco aqui nessa live hoje, é apresentar as 2 primeiras atividades, tá bom? Então aqui, né, ó, ele vem um contexto, né? Então ele apresenta pra gente a, o contexto do centro de distribuição, né? Então é importante ele destacar aí que a AGP já possui mais de 20 anos no ramo de armazenagem, então é uma empresa de armazenagem, né? Então faz parte, lembra que eu falei? Essa OC é o controle dos processos. Então, essa primeira situação, ela vai ser baseada no controle de armazenagem, tá? Então, a implementação desse armazém surgiu aí com a necessidade de se obter um serviço de armazenagem mais eficiente, flexível e dinâmico. Então, essa é a ideia dessa atividade principal na região, além de atender todo o mercado varejista, tá?
Assim sendo, os gestores da empresa entendem que os processos de movimentação e armazenagem de materiais são indispensáveis para a obtenção do sucesso da empresa. Aqui ele fala sobre a importância, né, da movimentação e armazenagem de materiais, o quanto isso pode diminuir, tá, ou aumentar os custos da empresa, tá, dentro desses processos logísticos. Então, o quanto um serviço de eficiência e de qualidade desse setor pode diminuir o custo desse processo, tá? O adequado gerenciamento de armazenagem, né, e movimentação de materiais é um fator que poderá auxiliar na organização desse nível de competitividade. Então, quando a gente fala em nível de competitividade, né, hoje em dia a logística ela é um ponto principal aí, né, na velocidade que a gente tem das entregas, né, da distribuição dos itens. Então, quanto mais eficiente, né, a sua movimentação e a sua armazenagem e a sua organização, mais velocidade, agilidade, né, você vai conseguir fazer para a entrega do cliente final, tá certo? Aí ele coloca aqui, ó, tornando mais fácil o controle das entradas e saídas, né, de produtos de estoque e dessa maneira agilizando o processo de empresas como um todo, tá? Tudo isso se evita, né, com a perda de espaço e além do tempo do produto. Então, quando a gente fala de controle de armazenagem, né, pessoal, a gente tem três grandes processos dentro de armazenagem: o recebimento, a manutenção e a expedição desses produtos, tá? O recebimento, ele vai passar ali pelo processo de conferência dos itens, né, comparação fiscal com o físico, né, então verificar se tudo que foi comprado realmente chegou, fazer a verificação qualitativa e quantitativa, né, então a quantidade de itens que era para ter chegado, a qualidade dos itens, né, até você liberar o produto e entrar dentro do seu armazém. Na sequência ali a gente tem as manutenções, né? Então, manutenções personalizadas, né? Por exemplo, se você tem um produto ali que é perecível, um produto que precisa ser refrigerado, né? Então, existem algumas manutenções específicas personalizadas para cada produto que vai ficar estocado. E tem também as manutenções aí de custo, né? Inventariar, né? Para você evitar perda, evitar a duplicidade daquele produto, né? Conferir o físico com o sistêmico, tá? Depois passa por um processo ali de picking, que a gente chama, né? Que é a separação desses itens até a expedição, que é a saída desses itens da armazenagem. Então, todos esses processos, né? Eu falei bem resumidamente, mas são micros processos aí, macros processos, né, que vão ter vários micros processos, e aí cada empresa também tem a sua independência nesses processos para realizar. Então, existem várias ferramentas de controle, né, dentro desses micros processos que cada empresa aí também tem sua individualidade, que é a melhor forma de organizar, ter uma velocidade e um custo baixo, tá? Então, esses são os grandes focos aí nesse controle do armazém, tá? Então aqui ele traz o contexto aí do Zeca, né? Já prevendo o aumento do serviço, acaba de fechar o contrato. Deixa eu só liberar aqui que chegou. Lindol. Boa noite, Lindol. Então ele traz aqui, né? Para otimizar esse processo, entrei em contato com um grande amigo, que é o Fiore, né? Que está acompanhando essa conversa. Ele vai trazer a conversa aqui para vocês. Ele ligando, né, para o senhor Fiore, sobre a AGP, né, que o Zeca indicou, do que se trata, né? Então ele vai falar assim, ó, nós temos uma vaga para o cargo de conferente, né, compatível com a sua especialidade em logística, tá certo? Para fazer a conferência de entrada e saída das mercadorias, nota fiscal e estoque. Também o inventário de estoque de produtos. Você tem experiência nesse ramo, né? Ele vai confirmar, e aí é feita a contratação. Então, dentro desse contexto, nós temos aqui, desculpa, com as habilidades e conhecimentos do Fiores, né, podemos resolver situações, problemas e gerar maior produtividade dentro da empresa. Então, qual que é o problema que ele vai apresentar aqui para você? Identificou, né, o problema no armazém diretamente relacionado às pessoas, aos materiais e à movimentação desses, tá?
Estes problemas são causados aí em questão de atraso no fluxo interno e também na entrega para os clientes. Isso não pode acontecer. Recebemos uma série de reclamações aí referentes à movimentação manual de materiais, ocasionando insatisfação dos colaboradores e, assim, atrasos e perdas desses materiais. Então, aqui, né, pessoal, só para vocês entenderem, né, o diretor contratou o Fiore e ele fez uma espécie de consultoria dentro da empresa e ele trouxe aqui, né, as principais reclamações. Então, a movimentação, eu já apresentei um pouco para vocês lá na fase da UC de planejamento, né, falando que a movimentação manual, né, ela não é uma das melhores, principalmente quando a gente se trata de longas distâncias, né? Eu apresentei diversas possibilidades lá para vocês, como esteiras, né? Então você conseguir colocar uma esteira de um ponto ao outro é muito mais, nem que seja 100 metros, né? Mas é muito mais eficiente do que você colocar um operador para ficar fazendo essa distribuição, tá certo? Então ele fala aqui, né, ó, a movimentação manual ocasionando insatisfação dos colaboradores. Às vezes pode ser algo pesado também. Que a NR11 lá, lembra que eu falei? A NR11 ela vai apresentar a carga máxima ali que um operador também pode carregar. Então é importante, né? Por isso que ele traz aqui agora para vocês conceitos para que vocês consigam, né, apresentar soluções para eles baseado nesse problema, tá? Então aqui ele já está falando que o problema é esse aqui, ó. Muitas reclamações referentes à movimentação manual, ocasionando insatisfação dos colaboradores e atrasos e perda desses materiais, tá? Então quando a gente tem hoje em dia, né, a tecnologia ela é um braço para a gente, né? O ideal é que ela seja assim, algo que não vai. A pessoa tem muito medo de falar, vai me substituir. Mas esse não é o objetivo principal da tecnologia, assim, é facilitar os serviços, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos já dentro de centros de distribuição o inventário sendo feito com o drone, né? Mais em conjunto com sistemas de RFID, né? Que consegue fazer uma contagem. Já tem estudos aí que mostram, né, que o drone ele consegue diminuir aí em 30% o tempo, né, de fazer inventário e aumentar em até 80% a precisão dessa contagem, tá? Então, são algumas coisas que fazendo de forma manual, né, acaba gerando essa insatisfação, essa reclamação, né, de quem faz ali aquilo todos os dias, por ser um trabalho muito cansativo, muito maçante, tá? Então, acaba acontecendo realmente os atrasos, né, por conta de, imagina, se você coloca uma esteira entre um colaborador e outro, você consegue diminuir até a comunicação entre eles, né? Se toda hora eu preciso levar até ele, toda vez eu vou perguntar como é que foi o jogo do Corinthians, né? Como que foi ontem lá em alguma festa. Então isso torna ali, você acaba perdendo tempo também entre as operações. Tudo bem? Então aqui ele já deixa claro para a gente qual que é o problema, né? No qual a gente vai ter que se basear aí para apresentar possíveis soluções. A movimentação requer planejamento interno, né? Cuidadoso, visto que a importância dessa função para o desenvolvimento com eficiência da cadeia de suprimentos logístico, tá? Então aqui, ó, o que ele cita ali também é que essa movimentação manual, ela tá fazendo com que o fluxo, né, desse processo seja mais lento, tá? Então, a ideia é que vocês consigam criar um planejamento, né, apresentar para eles soluções para resolver, né, essa questão da movimentação manual. Então ele traz alguns conceitos para vocês aqui, né, explicando melhor o que que é essa movimentação. Então ele resume aqui, né, a movimentação é a ação que consiste na preparação, colocação e posicionamento de materiais, tá? Então isso é uma área da logística, tá? Movimentação é uma área de estudo da logística de movimentação interna, né? Então dentro da armazenagem, como que você movimenta, distribui e eleva esses produtos, tá certo? Altura, né? Tem toda, lembra que eu apresentei a NR lá para vocês, que é a base para toda essa movimentação, tá? Então, posicionamento de material, a fim de facilitar a sua movimentação de estocagem dentro de uma organização, tá? Então, a gente fala de ruas, né, endereçamento, entra tudo nessa parte aqui, que é a base para a gente conseguir fazer um controle dentro da armazenagem, tudo bem?
Ele apresenta os tipos de movimentação, né, manual e automatizada, tá? Então, aqui ele traz a definição de cada uma delas, né? Então, a gente tem a, que é a movimentação manual, né? Que apresenta a importância de importantes considerações que devem ser fundamentalmente seguidas, né? Opa, deixa eu só adicionar aqui. Pelo operador logístico, né? Para preservar a saúde e a segurança do trabalho. Uma dessas considerações é determinar que o manuseio manual de produtos não ultrapassar o limite de 60 quilos, visando a preservação de saúde física do colaborador. Isso aqui varia hoje em dia, tá? Eu comentei com vocês, a NR11 fala que esses 60 quilos aqui inicialmente era para homens e 40 quilos para mulheres, mas hoje em dia eles utilizam uma regra lá na norma que eles consideram até a altura, né, o porte físico mesmo da pessoa, para fazer essa distribuição de peso aqui, tá? Para movimentações manuais. E a maioria das empresas também já não fazem mais, né, essa movimentação manual, já tem o auxílio aí dos carrinhos, né, do carrinho plataforma, para fazer com que essa movimentação seja feita de forma mais eficiente, né? A movimentação automatizada, né? Então, o que que é, né? O ponto de importante movimentação aí é que os equipamentos utilizados, tais como os elevadores, cargas, guindastes, né? O monta-carga também, ponte rolante, as talhas também, que é bastante utilizado, né? Principalmente para pesos, né? Coisas muito pesadas. Empilhadeiras, esteiras, rolantes, deverão ser construídas aí de maneira que ofereça necessidade e garantias de resistência à segurança, tá? Por fim, ele fala que algo que também na norma lá é bem claro, né? Que todos esses equipamentos eles têm que ser inspecionados, então é aquela ideia do checklist que eu mostrei para vocês lá na empilhadeira, né? Todo dia o operador, antes dele começar a trabalhar com qualquer um desses equipamentos, o ideal é que ele faça um checklist. Então, se vocês forem gestores dessa área, né? Vocês vão fazer lá um checklist de 10 perguntinhas para ele olhar, verificar se existe algum dano, se existe alguma possibilidade de risco, né? Então essa é a ideia aqui que ele traz nesse contexto aqui pra gente, que todo equipamento deve ser indicado em lugar visível, né? A carga máxima, então para o operador ele tem que saber o máximo que ele pode levar naquele equipamento, então tem que estar bem visual, né? A capacidade daquele equipamento e a utilização aí dos equipamentos de segurança desculpa, o equipamento de proteção individual aí que são os EPIs, tá certo? Então na logística, quando você trabalha em centros de distribuição, né, que nós temos as cargas elevadas aí, obrigatório a utilização dos capacetes, né? Se você trabalha geralmente numa metalúrgica, mesmo que seja na área da logística, só de estar dentro, né, até para visitas técnicas, a gente precisa usar aí os aparelhos auriculares, né? Se você for trabalhar em centros de distribuições refrigerados, né? Você tem que utilizar aí os EPIs para equipamento refrigerado e a cinta, né? Para quem vai trabalhar aí com carregamento de peso, tá? Isso aqui é uma obrigatoriedade também para quem vai carregar peso, utilizar a cinta aí para dar a estrutura, né? Para sua coluna, tá certo? E isso aqui vai variar muito também de acordo com o que vocês forem trabalhar, tá? Então tem empresas que vocês vão trabalhar com produtos químicos, por exemplo, você vai precisar utilizar uma luva, um óculos, tá? Então isso pode variar bastante. Então ele traz um pouquinho, né, do que precisa ter ali e ele já vem aqui para a atividade um, tá? Reforço, né, a importância de vocês complementarem esse conteúdo aí com o livro, tá? Então olhar lá no livro mais sobre o que o livro traz sobre movimentação, né, o que ele diz sobre essas atividades de dentro do armazém, tá? Essa primeira atividade aqui, ela vai se basear mais nesse contexto, né, que eu trouxe todo aqui para vocês agora. Mas o livro ele consegue complementar o conhecimento para vocês, tá certo? E na atividade um, então, é o encerramento desse primeiro contexto, né, que ele fala que ele entendeu tudo que foi apresentado e que ele quer, né, que o Fiore, que no caso são vocês, elabore um relatório de melhorias que proporcione maior eficiência na movimentação de materiais e assegurando a integridade física dos funcionários dos materiais, e assim uma maior satisfação dos nossos clientes. Aí aqui pode deixar.
E aqui está a atividade. O relatório solicitado pelo diretor resultará em um documento escrito com sugestões técnicas para soluções viáveis com o objetivo de melhorar o fluxo interno dos produtos, fazendo, né, com que os funcionários não peguem pesos excessivos. Solicitou sua ajuda, né, na construção desse documento. Sendo assim, ajude o Fiore a elaborar esse documento com as soluções técnicas viáveis para a movimentação de materiais dentro do armazém. Então, a ideia, né, bem simples aqui, é vocês fazerem um relatório no Word, pesquisando mesmo possíveis soluções para esse problema que ele apresentou aí. Então, se você tem um armazém que ele tem bastante movimentação manual, né, e que está gerando atrasos aí nas entregas. Então, o que poderia, né, ser melhor administrado dentro desse armazém, dentro desses problemas que ele traz, para que ele possa fazer uma implementação e melhorar e adaptar aí o armazém dele. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí sobre essa primeira atividade? Deixa eu ver aqui, sem dúvidas. Tranquilo. Geralmente as atividades online, tá, pessoal, ela tem essa característica mais tranquila mesmo de ser uma atividade mais de pesquisa, né? Para vocês conseguirem ir somando conhecimentos, né? As atividades presenciais, elas têm mais esse caráter físico, né? De situação problema, desafiadora. As online, ela tem mais essa característica mesmo de pesquisar, né? Então, ele está falando para mim que ele tem problemas ali no fluxo do processo dele, porque ele trabalha ali com movimentações manuais. Então, as possíveis soluções seriam automatização, né? Então, essa é mais ou menos a ideia de vocês apresentarem, né, umas possíveis soluções para ele, tá? Dentro de um relatório, aí, o que ele poderia adaptar dentro do armazém dele, tá certo? E a atividade 2 aqui, né, que é o segundo contexto, ele vai trazer aqui, ó, deixa eu ver se ele... Contexto. Os conceitos essenciais aí da armazenagem, né? Então ele fala um pouquinho sobre o que é a ocupação da armazenagem, né? Quais são os conceitos dela. Então vai passar por uma parte aqui, o que é a armazenagem, né? O que de fato é essa palavra que a gente tanto fala, né? O armazenar mesmo, o que significa, né? O que ele é dentro de um processo produtivo, tá certo? As máquinas e equipamentos utilizados na armazenagem, então ele vai apresentar para vocês aqui alguns, eu já apresentei na aula presencial, mas ele vai trazer também, né, os pallets, a padronização, quais são as máquinas que são utilizadas, tá certo? Então, dá uma lida aqui nesse conteúdo, e aí ele vai trazer um conceito aqui, ó. Tudo entendido. Agora eu vou providenciar o layout do armazém para planejar uma melhor organização dos materiais e melhor trabalho dos funcionários. Então, aqui na atividade 2, ó. Então, na atividade 2, ela é bem curtinha mesmo o contexto, tá? Ele traz aqui para vocês esse centro de distribuição, tá? Com a entrada aqui, ó. Você tem aqui o setor da distribuição, rua A, rua B, rua C, rua D. E vocês podem visualizar que ele tá meio bagunçado, tá certo? Tá meio fora do contexto aí, né? E ele pede para que vocês reorganizem esse centro de distribuição, tá? Então você tem aqui a legenda, que é as movimentações, então seriam aqui o sentido das ruas, tá? O M significa onde você tem materiais, tá? E esse outro modelo de desenho aqui são pallets. Porta-pallets, que seria os equipamentos aqui, né? Ai, fugiu o nome agora. Paleteira, tá? E esses maiorzinhos aqui são as estruturas porta-pallets, tá? Então, o que ele pede aqui para vocês fazerem na atividade 2 é justamente fazer a... Cadê? Deixa eu achar aqui. Ó, fazer a organização. Então, de acordo com tudo que a gente já trabalhou aí nessa parte de layout, né?
ele pede a ajuda de vocês agora para fazer a redistribuição. Então, olhando aqui, né, o que poderia ser melhor organizado, melhor distribuído dentro desse layout? Então, vamos ver aqui na atividade 2, ó, indicação de gargalos, né, ó. Vamos dar uma lida aqui que ele está sugerindo aqui para vocês, ó. Como mapa de armazenagem, você deve identificar os gargalos logísticos do armazém, com o intuito de apresentar soluções logísticas que melhorem sensivelmente, né, a organização e eficiência da armazenagem. Então, olhando nesse layout aqui, vocês vão apresentar, né, o que poderia ser melhor organizado, tá? E colocar também as sugestões de vocês lá. Ele não pede, tá? Para vocês redesenharem esse layout. Ele não pede isso. Mas, né, eu acho que é importante aí vocês redesenharem. Então, vocês já conhecem algumas ferramentas. Esse daqui, por exemplo, foi feito no Word mesmo, esse layout, aparentemente. E vocês poderiam refazer, tá? Mas o grande foco aí na hora da correção são as sugestões de melhorias que vocês vão apresentar, tá? Então, se vocês acham que está fazendo sentido, né, essa movimentação, ou se vocês vão reorganizar, colocar um sentido único, né? Então, qual que vai ser a ideia de vocês aí para reorganizar esse layout, que aparentemente, né, tá bem bagunçado. Tudo bem? Se você olhar ali, ele não tem as ruas, né, os endereços bem definidos, né? Ele está só distribuído, como se fosse um depósito, né, que você foi só colocando ali os itens, tá certo? Então essa atividade 2 aqui, a ideia é que vocês façam aí pode ser no Word, por exemplo, as ideias de sugestões de melhoria mesmo, tá? E eu indico, né, que vocês façam aí o desenho, pode usar o Lucid, né, que vocês viram que é um pouco mais fácil para desenhar, ou o próprio Word e redesenhar aí o layout de uma forma que ele fique mais organizado aí com as sugestões de melhorias de vocês. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aí mais ou menos a ideia dessa atividade 1 e 2 aqui? Recebo um joinha ali do Lindon, deixa eu ver. Deu sim, ele deu. Beleza. Ó, vou tentar mostrar aqui para vocês também, que eu acho que é importante, né? O livro, tá, pessoal? Então, esse livro, ó, de controle dos processos logísticos, a gente for aqui pelo sumário, ó, acho que eu passei. Controle dos recursos, né? A utilização de recursos, estrutura, padrões, né? Tipos de sistemas de controle. Não, cadê? Controle de experimentos. Cadê? A necessidade de a gente relatar uma dificuldade? Não. E a necessidade de retirar mobiliário? Não. Isso é mais uma das indicações. Essa daqui é claro para essa. Hora de correção, controle de distribuição. Não, achei que tinha. E vocês vão receber esta planta aqui. Tá bom? O que ocorre com essa parte de movimentação, achei que tinha nesse daqui, mas também não tem. Essa parte de movimentação que ele traz aí, né, de reorganização de layout, tinha bastante coisa naquele livro da UC anterior. Lá, vocês ainda têm acesso, né, até o final desse semestre, vocês vão ter acesso também ao livro da UC5, tá? Então, recomendo aí que vocês dê uma olhada naquele livro também para conseguir fazer essas duas atividades iniciais aí, tá? Que são as atividades do gargalo, tá? Gargalo, tudo bem para vocês, pessoal? Gargalo é tudo aquilo que dentro de um processo, né? Dentro de um fluxo,
é tudo aquilo que está criando obstáculos, tá? Então, por exemplo, geralmente você pega um processo de armazenagem de uma empresa, né? Então, a empresa, ela é toda digital. Então, na conferência da nota fiscal, bate uma foto ali, já faz a quantidade, tudo digital. Só que o cadastro de entrada lá na portaria, por exemplo, ele é manual. Então gera-se uma fila na rua muito grande, porque a gente não tem um cadastro digital na portaria, ele é feito manual. Então o caminhoneiro ele tem que ficar lá, né, o entregador, desculpa, fazendo uma ficha gigante, respondendo manualmente. Então isso se caracterizaria como um gargalo dentro do nosso processo, por exemplo. Tá? Então, tudo aquilo que atrasa o nosso processo, que faz com que o nosso processo, de alguma forma, impacte e tenha um impacto, tá? De velocidade, de qualidade, de eficiência e de desempenho, é caracterizado como gargalo, tá? Então, o grande foco da atividade 2 aqui é vocês se identificarem o que é o gargalo dentro daquele layout que ele apresenta, tá? Então, o que está indo contra o fluxo? O que está atrapalhando? Né? Como a gente poderia reorganizar aquilo ali de forma que ficasse um fluxo mais contínuo, por exemplo, né? Evitando aí as movimentações, maiores movimentações manuais, tá certo? Então, essa é a ideia aí dessa atividade de identificação de gargalo. E o relatório de sugestões é o que você sugeriria, né, para o seu superior, caso ele venha aí reclamar, né, em questão da movimentação manual. Então, o que ele poderia fazer diante dessa situação, né? O que ele poderia, como ele poderia adaptar, como que ele poderia melhorar ali de acordo com o problema que foi apresentado. Então, acho que é isso, né? Essas duas atividades aqui, ó, elas estão. A atividade 1 é até dia 19, né? Então, depois de amanhã. E a atividade 2 para o dia 24 de setembro. Então, e aí, dia 24 de setembro é a próxima quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira, né? Eu pretendo também a gente fazer esse encontro. E aí, eu vou falar com vocês sobre a atividade 3, tá? Então, acho que hoje o objetivo principal aí era falar sobre a 1 e a 2, para que a gente conseguisse aí começar a desenvolver essas atividades, tá? Tem alguma dúvida que vocês querem esclarecer ou deu para dar uma clareada? Agora é só desenvolver a atividade mesmo. Queria ouvir de vocês aí. Aí, com um auxílio escalímetro, né, no termo certo também imprimir, né, pessoal? Porque às vezes a impressora está lá com a tinta ruim, né? Acaba às vezes também, né? Deu uma esclarecida sim. Legal, Eli. Realizar a montagem desse desenho, ela vai ter uma edição com precisão. E aí, colocado. Então acho que é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui. Parar a gravação.